Olá! A TV Assembleia, em parceria com a Agência de Notícias e o assessoramento temático aqui da Assembleia Legislativa, realiza o projeto Mulheres no Legislativo, que conta a história e a trajetória das deputadas estaduais aqui da Casa. A entrevistada de hoje é Leda Borges, que está em seu segundo mandato. Muito obrigada, deputada, por participar desse projeto. Eu agradeço a você, Luciana, a TV Assembleia, ao assessoramento temático que está nessa composição conosco. E é um prazer poder contar um pouco dessa trajetória de 22 anos de vida pública no estado de Goiás. E são 22 anos intensos. Leda Borges já foi vereadora, foi a primeira prefeita mulher de Valparaíso, foi secretária de Obras, secretária da Educação, é concursada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, já aposentou-se, né, nessa função, além dos 2 mandatos como deputada. Gente, ela ainda é mãe e avó de 4 netos. Eu gostaria de saber, primeiramente, a senhora quebrou vários paradigmas, né? Porque a senhora foi primeira em muitas funções aí. Primeira prefeita mulher, primeira secretária de Obras, primeira secretária de Educação. Aqui também teve a GDR, né? Primeira presidente. Primeira presidente da Agência Goiana, né, de Desenvolvimento. Então, eu gostaria de saber como foi quebrar todos esses paradigmas numa sociedade tão machista como é a nossa sociedade brasileira e principalmente a sociedade goiana. Nada é fácil, né? Acho que a nossa vida ela é feita de missões, de embates, de desafios, e as pessoas que estiverem dispostas a vencer esses desafios, elas vencem. Independente de sermos mulher ou homem, é só nós não abrirmos mão da nossa determinação, persistência, resiliência, coragem e saber do nosso papel na sociedade brasileira, goiana, valparaísense, de onde eu vim para representar a minha região metropolitana de Brasília. É não abrir mão das suas missões, dos seus desafios e fazer com que o pouco que você contribui com a sociedade, você a fará melhor. E é por isso que a gente não abre mão dos desafios. Bom, eu não falei de onde que ela é, mas Leda Borges é natural de Conquista, Minas Gerais, né? Mineirinha, veio para cá, para Goiás. Com quantos anos, deputada? Faz 25 anos que eu moro em Goiás. Eu vim exatamente direto para Valparaíso, acompanhando o marido, mas sempre fui professora, vice-diretora na minha cidade. Sempre na área da educação? Como é que a senhora começou? Eu licenciei em letras com 20 anos, português e inglês. Fui mãe aos 20 anos e comecei a minha carreira acadêmica profissional como professora de português, que é a minha formação original. Então, em Minas Gerais, eu sempre lecionei. Mudei para Valparaíso, para Goiás, e passei em 9º lugar no concurso da Fundação Educacional do Distrito Federal e lecionei mais muito tempo até passar no concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Bom, então, antes da gente começar na carreira pública, né, na vida política, eu ainda vou falar um pouquinho da vida pessoal dela. Leda Borges tem 3 filhos, 4 netas. Ela é viúva, mas casou-se de novo com o Francisco e tem uma família linda, né? A família dá apoio, né, deputada? Depois que passa a idade da adolescência, porque eu fui convidada em Valparaíso para assumir a primeira secretaria de educação. Então, na verdade, eu tive a oportunidade de criar o sistema educacional, porque Valparaíso se emancipou de Lusiânia. Sim. Em 95, primeira eleição 96 e a primeiro governo 97. A senhora participou desse processo? Primeira secretária de Educação do município de Valparaíso. Então, criamos o sistema educacional, hino, bandeira, brasão, adjetivo gentílico, data de aniversário, padroeiro da cidade. Então, a nossa contribuição com a história e com a identidade cívica do município e cultural foi intensa, por isso eu amo, né? E depois de primeira secretária, a sociedade começa a cobrar a sua participação política, né?
E aí eu me candidatei a vereadora e assumi, ganhei em segundo lugar, deixei de ser a primeira colocada por 6 votos na eleição de 2000 e fui vereadora. Mas nesse meio de caminho continuei na minha profissão, cursei Direito, bacharelei em Direito e passei no concurso em 94 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Aí eu abri mão dos 2 cargos na fundação e assumi Tribunal de Justiça e fui para a área de treinamento do Tribunal de Justiça com cursos de português, de redação oficial. Isso tudo conciliando com a família, como foi? Não é fácil o que eu disse a você. Quando eu me tornei secretária de Educação nessa contribuição, o meu filho caçula, que é o Marco Túlio, ele estava com 8 anos. A minha filha do meio com 14 e a minha filha mais velha com 15. E não é fácil. Estou quase pré-adolescente. Nessa idade, não é fácil os filhos entenderem que a mãe, ela se ausenta quase que 15 horas consecutivas de casa por um projeto dos outros, em prestar os serviços a todos. Com o passar do tempo, o filho amadurece, cresce e compreende que a mãe, ela é uma mãe de todos, não só deles, né? E que a missão dela é expandir essa sua contribuição a toda a sociedade. Deputada, a senhora vê muita diferença do início da carreira da senhora para como a senhora está hoje? Muita, sem dúvida. O sentimento é o mesmo, não é? O sentimento de servir, e isso o político tem que ter. Ele precisa servir e não ser servido. Essa é uma missão e nós temos que desempenhá-la bem. A família superou todas as cobranças naturais, normais, porque eu sempre fui muito rígida com a educação deles. Eu chegava, corrigia todos os deveres, todas as tarefas, como professora e mãe que sou, né? Mas aquela minha ausência, ela foi superada com o entendimento deles, na maturidade, de que era necessário, era o respeito à minha decisão de também ser feliz, não só como mãe, não só como esposa, mas também como ser humano que sou. E eles hoje todos compreendem e têm muito orgulho do meu papel diante da sociedade, perante ela, servindo essa sociedade goiana. Tenho certeza disso e com certeza a senhora deve estar colhendo bons frutos, né? Porque não abriu mão, ou seja, se valorizou e ao mesmo tempo não deixou de dar atenção, principalmente com relação à educação, né? E teve muito amor também envolvido, com certeza. Sim, eu teve sou alguém muito para ajudar, né? O esposo, meu primeiro marido, ele era vivo, né? Ele cuidava, porque desde Minas Gerais que eu leciono muito. A minha vida sempre foi de trabalhar, eu era 40 horas em sala de aula. Só quem dá aula eu sabe. amo lecionar, né? Formaturas, a valsa, eu que ensaiava meus alunos para a valsa, eu era a líder da turma, a professora que coordenava todas as formaturas. Então esse processo, ele é do nascedouro mesmo, né? É de um nascedouro, porque a minha filha nasceu junto com a minha profissão. No nascimento dela, eu estava colando grau. E algum deles a senhora acha que vai seguir essa carreira ou trabalha Meus filhos com isso? todos são bem-sucedidos com a graça de Deus. Meu filho é concursado, administrador de empresas. A minha filha do meio é advogada em Brasília, coordena um escritório civil de 100 advogados. A minha filha mais velha pertence ao quadro efetivo da Polícia Civil de Brasília. As duas são bacharelas em Direito e ele em Administração. Vidas resolvidas, porque Deus disse o seguinte: minha filha, seu fardo será leve com a sua família, porque você precisa expandir a sua vida pública, né? E é isso que eu faço.
Bom, e a gente quer saber se a deputada teve alguma inspiração, uma inspiração feminina que a levou a deixar um pouco de lado a família para cuidar do povo, né? Ser vereadora, ser secretária, secretária de obras, usou botina. E a gente quer saber quem é essa pessoa, ou algumas, né? Talvez tenha sido mais, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Foram 5 irmãos meus que faleceram por causa do sarampo. Quando eu vejo todo esse sofrimento, a gente precisa se mobilizar. Por isso, conto com todo mundo para resgatar a importância da vacinação. Acompanhe meus conteúdos pela hashtag Fala Gotinha, falando sobre a segurança das vacinas, as doenças que voltaram a ameaçar e tudo para proteger você e a sua família. Porque contra o arrependimento não existe vacina. Olho na bomba! Isso? É o aplicativo Olho na Bomba. É só você não baixar pra não tomar mais susto. Posso confiar? Claro que pode, ué. Serve Pra achar onde tá o posto mais barato. Mostra o preço do combustível? Então, seu Davim. E se não tiver igual? Ué, denuncia no próprio aplicativo e ajuda a fiscalizar. E aí, bora encher o tanque? Vou não, vou no da frente, tá mais barato. Olha na bomba! O programa Mulheres no Legislativo volta com a deputada estadual Leda Borges, que está em seu segundo mandato como deputada pelo PSDB. E no primeiro ela contou um pouco da vida pessoal dela, o que a levou a cuidar, né, a ter essa carreira pública. E eu havia perguntado à deputada se teve alguém que a tivesse inspirado, algumas mulheres exemplo. Eu venho de um lar em que meu pai conseguia misturar muito bem a figura paterna, mas com a liberdade das suas filhas, da liberdade que minha mãe teve. Então, ao mesmo tempo que você tinha uma mulher submissa ao seu esposo, no sentido de cuidar dele, ela também estudou, ela sempre trabalhou, professora também, dirigia carro, tinha carteira. Então, meu pai foi um homem que, mesmo na ausência como fiscal de Barreiras, do estado de Minas Gerais, ele dava essa liberdade das nossas decisões. Tanto que quando eu fui me casar aos 17 anos, que naquela época ainda precisava da autorização do pai, ele disse: minha filha, é isso que você quer mesmo? Eu disse: então vamos lá no cartório. Então é um pai e uma mãe que a vida inteira trabalhou e que nós não fomos tolhidas das nossas vontades. Pai, nós queremos ir para o baile tal. Pois era o primeiro que chegava e o último que saía conosco. Nós vamos fazer serenata para os meninos, então nós vamos fazer a serenata juntos. Então foi um processo de muita liberdade e respeito, porque o meu pai era um homem que se impunha muito em minha mãe. Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Sempre me cobrei responsabilidade muito cedo. De 5 filhos, né, 5 deputada? filhos. Vivos 4, né? E também eu tenho uma tia que já faleceu, que era uma mulher além do tempo dela. Era escritora, poetisa. Então era uma mulher que eu tinha muita admiração por ela e que a tia Celi, que morava em Belo Horizonte. Já faleceu? Né? Falecida como meu pai também. Que são essas inspirações que eu tenho. E procurei fazer isso com meus filhos. Busquem os seus caminhos. Meu pai tinha uma máxima que eu trago para a minha vida. E fiz isso com meus filhos. Os filhos são do mundo. Sim. Os filhos não são nossos. E quando se pensa assim, se dá a liberdade para crescer. Os filhos, né? E a gente fez isso. E, deputada, essa legislatura, vou entrar agora no cenário político, né? Foi talvez a que menos tivesse deputadas, né? Nós viemos de 2003, 2007, onde já teve 9 deputadas na Assembleia e essa agora apenas 2 representantes, que é a senhora e a deputada Adriana Corsi. Pesquisas têm mostrado que parece que está diminuindo, né? Em vez de aumentar, apesar das tentativas, né? Mulheres tentam, né, participar, mas assim, a gente vê que não conseguem ser eleitas. Pela experiência da senhora, o que acha que está acontecendo? Né, somos a metade dos eleitores. Eu até comentei outro dia que
pela diminuição, nós já fomos 8 deputadas nesta casa, né? E ao longo do tempo, e principalmente nas últimas 3 eleições, nós temos diminuído os assentos de representatividade. Na minha concepção, falta motivação nossa, não das mulheres só. Nós precisamos motivar as mulheres a participar do processo político partidário. Afora isso, um outro ingrediente que eu acho também que pode ter inibido essa diminuição agora recente dessas 2 últimas eleições é a questão dessa questão da corrupção, que as mulheres, a forma como se coloca na imprensa de que a corrupção está apenas na faixa dos políticos. A corrupção, ela é endêmica, ela é da sociedade brasileira, ela é da sociedade mundial. A senhora acha que isso desmotiva um pouco as mulheres a participar dos pleitos? Desmotiva bastante, creio. Afora as nossas atribuições. Nós temos muitas missões, muitas habilidades e muitas missões. E às vezes nós não nos interessamos em ter mais uma missão, uma responsabilidade a mais, que é a da vida pública, que você abre mão da sua vida pessoal, muitas vezes, para se dedicar ao coletivo. Foi o caso da senhora, né? São vários ingredientes, são várias situações que trouxe, eu creio, essa diminuição de representatividade. Deputada, de acordo com a doutora em Ciência Política, Denise Paiva, né, que até participou de um evento recentemente aqui na Assembleia, talvez um dos motivos também é essa falta de democratização no próprio lar, né? As tarefas, igual a senhora falou, são geralmente atribuídas à mulher. Muitas querem participar, né, de políticas públicas, da política em geral, e não conseguem. Tem isso também, né? Tem essa característica ainda machista na nossa sociedade, e que talvez tivesse mais divisão ali, muitas mulheres poderiam participar. Sim, mas eu não creio, Luciana, que ninguém abre espaço para ninguém, gente. É conquistado. O espaço é conquistado com muita luta, com muita determinação. A senhora não encontrou nenhum bloqueio? Claro, mas vários. Eu vou dar um exemplo. Eu era prefeita, primeira mulher prefeita de Valparaíso, de 2009 a 12. E um vereador de oposição disse em plenário, na tribuna, de que a cada cruzada de perna minha, os projetos eram aprovados pelos vereadores. Então, isso ele disse em plenário. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que parar com essa história de que é difícil. Mas tem obstáculo, eu não vou enfrentar. Sim, mas e o seu papel? Você quer enfrentar? Se você quer enfrentar, enfrente. Vá à luta, nem sempre é vitória. Eu já disputei 6 eleições, já ganhei 4 e deixei de ganhar 2. Quem sofre sou eu sozinha, a comunidade que me perde também. Com o meu trabalho, a minha dedicação. Então, nós mulheres, Luciano, precisamos compreender que nada é fácil. Não é fácil, mas isso não pode ser levado para o campo da vitimização. Claro, não pode ser impedimento. E sim do né? desafio, não pode ser impedimento. Claro. Deputada, recentemente a senhora e a outra deputada que nos representa, Adriana Corse, apresentaram aqui na casa um projeto para alteração do regimento interno, né? Visando a criação de uma Procuradoria Especial da Mulher na Alego. Por quê? Nós precisamos começar a discutir dentro da nossa casa as questões da mulher. Nós precisamos ter um olhar como legisladoras da importância das políticas públicas voltadas para as mulheres, que são as maiores clientes das políticas públicas. Sim. Quer saber como está andando a saúde? Pergunte para uma mulher, para uma mãe, para uma idosa. Quer saber como anda a política pública contra as drogas? Pergunte para uma mãe. Quer saber a política pública educacional?
Pergunte para uma mulher. Nós sabemos, porque nós somos os clientes das políticas públicas. Poxa, se nós somos os clientes das políticas públicas, as políticas públicas nós vamos poder conduzi-las por meio da legislação. Isso. Então, a Assembleia é uma casa que precisa ter o assento necessário nas procuradorias da mulher. Não só isso, a frente parlamentar que vai discutir violência doméstica. Bom, a senhora já começa a 19ª legislatura com a grande missão. Ela foi eleita, né, vice-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente. E esse é o assunto que a gente vai continuar falando depois do intervalo. Que une quem se ama, faz lembrar, faz animar, voar mais alto e viajar, fechar os olhos e sonhar que quem amamos com a gente pra sempre vai ficar. Faz pensar o quanto é bom se entregar, se abrigar e ter no time sempre alguém pra toda barra segurar. Mas se um dia o vento levar a esperança pra outro lugar, lembre que o amor pela vida é o que fica, é pra se espalhar. Lembre que o amor pela vida é o que fica, é pra se espalhar. Lembre que o amor pela vida é pra se espalhar. O programa Mulheres no Legislativo volta com a deputada estadual Leda Borges. Eu havia perguntado à deputada anteriormente, né, a missão dela, grande na 19ª legislatura, que é a vice-presidência na comissão, talvez uma das comissões de mais relevância aqui da casa, deputada, que é a criança e adolescente, né? É uma comissão muito atuante, tinha um trabalho magnífico, né, do ex-deputado Carlos Antônio, e agora a senhora nessa comissão. Já tem algum plano, algum planejamento? Tem os conselhos tutelares, né? Tem município que não tem nem conselho tutelar ainda. Bem, Luciana, eu tenho uma visão sobre política pública da criança e do adolescente no Brasil. Ela não existe. Ela existe uma política pública depois que as coisas já aconteceram. Porque falar de criança e adolescente é falar dos direitos fundamentais. A criança tem que estar na escola. A criança não pode sofrer violência. A criança precisa ser feliz dentro do lar e na sociedade. Um país que ainda não tem escola de tempo integral pública a contento ou em toda a sua rede, eu não estou fazendo política pública para a criança. E o adolescente, também a questão da educação, da profissionalização, das oportunidades de mercado para esses jovens e do esporte e da cultura. O acesso à cultura, ao esporte e à educação, de uma forma irrestrita. E de qualidade, né? E de qualidade. Talvez se tivéssemos mais essa assistência que a senhora tanto almeja, casos como o de Suzano, né, no interior de São Paulo, 2 jovens aqui, a gente não precisa ir muito longe, mas essa semana 2 jovens aqui do interior goiano já estavam planejando entrar na escola também.
É complicado isso, né? São crianças que não estão, são jovens que não estão matriculados. E também, Luciana, a família, com esse novo perfil da família contemporânea, né? Que tanto o homem quanto a mulher buscam os seus espaços, buscam a sua independência e também o orçamento familiar, porque nós sabemos que nos lares, principalmente os lares brasileiros, sua grande maioria precisa do trabalho dos dois, do casal. A internet, né? Esse descontrole que nós estamos das redes sociais, não é? O jovem, ele precisa ouvir o não de casa. E ao mesmo tempo os pais precisam saber o que ele está fazendo ali nas redes, não tem tempo, né? Está trabalhando. E a escola, ela não pode ser terceirizado a escola, a criação. E, na verdade, a escola, ela divide com a família a formação, não a criação. Então, essa ausência também da família na vida dos jovens, né? Ela tem causado estragos muito grandes na formação. E para toda a sociedade. A igreja forma junto com os pais. O problema é nosso, né? É nosso. O problema é de todos nós. Isso então eu creio que essa comissão vai nos fazer refletir muito sobre também as políticas públicas, que não é só os conselheiros tutelares. Os conselheiros são uma das ferramentas humanas para que nós evitemos males maiores, né? Mas não é só essa ferramenta humana. Estou vendo que vai ser um belo trabalho na comissão. Deputada, durante o primeiro mandato da senhora, a senhora esteve ocupando cadeiras aqui, né, em favor do governo de Marconi Perillo e posteriormente de José Elton, ambos seus correligionários. Agora tem Ronaldo Caiado e a senhora está compondo a bancada da oposição ao atual governo. Eu gostaria de saber como a senhora se sente em cada uma dessas situações, né? Ou seja, agora a senhora está enfrentando, né? A senhora está na oposição ao atual governo e como tem sido isso? Com muita tranquilidade e muita responsabilidade. Estar em situação ou oposição, primeiro que estar em situação é não dizer só sim. É como auxiliar de governo, e o governador Marconi Perillo sempre nos deu essa liberdade e respeito de sugerir acerca das políticas públicas, dos avanços, da modernização dos sistemas. São vários programas sociais que nós tocamos. Na oposição, é ter a mesma responsabilidade de defender legados e de defender o povo. Isso eu não abro mão. A hora que deixa de lado o povo goiano, principalmente os vulneráveis, está mexendo comigo. Mexeu com eles, mexeu comigo. E eu tenho essa independência hoje de não coadunar com dados, com estatísticas, com o meu comprometimento como secretária cidadã, que fui conhecedora das políticas públicas sociais do estado de Goiás, dos avanços dela e das dificuldades, coadunar com algumas decisões que o governo tem tomado acerca não só das políticas públicas, como de orçamento e tudo mais. E mais, Se porventura vir um não aí com relação às políticas públicas para a senhora, como é que vai ser a posição? Já vieram vários nãos. Olha, por que não se abriu o pregão eletrônico em janeiro do Jovem Cidadão, sabendo que ia encerrar o termo de colaboração dia 14 de março? Falaram que ia lançar ontem. Então isso é não pensar em quem está na ponta sendo assistido pelo programa, que São mais de 3 mil jovens? Quase 5 mil, que é quem nos interessa. Quem é que nos interessa como servidores públicos que somos? Políticas públicas chegarem a quem? Povo, ao né? povo, o nome está aí escrito. Então, esse é outras entidades filantrópicas que estão sem os repasses do programa Pão e Leite, Água e Energia, o CNPJ da entidade sendo negativado porque o Estado não repassou para a Enel o valor
desse programa de água e energia para Saneago. Então, assim, eu não sou contra alguém. Eu quero dizer que nós temos políticas públicas muito fincadas, muito sólidas em Goiás. Durante 20 anos, políticas públicas que foram copiadas pelo governo federal e que estão sendo desmontadas. A que preço? Qual razão? Qual razão? A que preço para a sociedade e para os vulneráveis? Porque o político, as políticas públicas existem para todos. Saúde pública para todos, educação pública para todos, programas para todos. Agora, quem mais usa o poder? Quem mais precisa. É para todos, mas é de quem mais precisa. E também eu tenho muita tranquilidade em ser oposição responsável, porque eu fui uma vereadora de oposição. Eu fui uma vereadora terrível. Está acostumada na luta. Então eu não posso me calar diante do que eu não creio. Diante de injustiças, diante de desmonte, diante de mentiras, às vezes, ditas. Eu não posso me calar, sabe? Então é essa independência que o povo me deu. Tá certo. Qual a independência que o povo me deu? Mais de 35 mil votos, que é dele, é do povo. Então essa é a independência que eu quero continuar tendo nesta casa. Que bom. Deputada, para a gente encerrar a nossa entrevista, infelizmente nosso tempo está acabando, eu gostaria de saber o que a levou a ser a primeira em muitas, a primeira secretária de obras de Valparaíso, a primeira prefeita, a primeira em muitas. O que a levou? Primeira máxima de que o que bate na minha porta é para mim, senão não bateria. Acho que tudo que vem para mim é para mim. Eu não corro, pago um preço alto muitas vezes. E segundo, porque você auxilia e começa a dizer assim, se eu fosse, eu faria assim. Se eu fosse, eu faria assim. E você começa a alimentar a vontade de estar. Não de ser, de estar. Para contribuir e trabalhar mais, do jeito que você entende que pode melhorar as coisas para a sociedade. E foi por isso. Coloquei meu nome à disposição. 2004, deixei de ganhar. Fiquei em segundo lugar. Em 2008, veio a eleição, eu ganhei com 68% dos votos válidos da cidade. Assim foi, com muitos problemas, uma região difícil, mas não mais difícil que a metropolitana de Goiânia. É esse outro que tem que acabar com essa história de que nós somos os piores. A região metropolitana de Brasília, a minha cidade é a 6ª em desenvolvimento econômico do estado. Então essa coisa tem que acabar. Criminalidade é para todo lado, violência é para todo lado, não é só lá. Não é só Luciane. Dificuldades não é só lá. Todos hoje, a sociedade vive um colapso, mas um colapso do qual eu quero fazer parte para pelo menos um grãozinho de areia nesse processo de melhoria da humanidade, da sociedade brasileira e goiana. É isso. Deputada, a gente deseja à senhora boa sorte, que seja uma 19ª legislatura maravilhosa, principalmente aí à frente da Comissão da Criança e Adolescente. E se a senhora quiser passar uma mensagem aí para quem está ali, ó, do outro lado, com relação à mulher, né, participar mais da política, talvez nesse viés. Não abramos mão dos nossos chamados. Melhorar a sociedade é contribuir com ela. E nas esferas de poder e nas instâncias de poder importantes que decidem a vida do povo, das pessoas. Esse é o nosso papel, estar junto, ladeando os homens. Aí somos seres humanos, fazendo um mundo melhor, uma sociedade melhor, mais fraterna, justa, humana. E todos os dias eu peço a Deus sabedoria para poder ter a minha independência da minha consciência, do meu dever cumprido a cada dia que eu estou aqui trabalhando pelo povo de Goiás. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada a todos. Obrigada, senhora. E como dizia a primeira deputada estadual, Berenice Arteaga, que venham mais mulheres, que venham mais deputadas. Muito obrigada. Boa sorte para a senhora, que Deus abençoe a todos. Amém. E obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Continue com a gente pelo nosso canal 8 da NET ou nosso canal digital, que é o 61.2. E, claro, tem nossas redes sociais. Até o próximo programa Mulheres no Legislativo. Até lá!